Cristo é a misericórdia de Deus para os pecadores. E eu quero falar sobre isso nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, ou de Jesus Cristo, segundo o escrito de João, o capítulo 1. E eu quero ler a partir do versículo 14. Depois de 3 sermões, eu não preciso dizer para ninguém que nós estamos estudando o livro de João. João capítulo 14. Já vimos de 1 até o 14. Vamos ver hoje de 14 a 18. Diz assim a palavra do Eterno Senhor: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Fale aos nossos corações pela tua infinita misericórdia e amor, e que nós possamos entender, Deus, de forma prática, o que a palavra do Senhor fala conosco nesta noite. Que ao sairmos desta porta, nós possamos sair desafiados a viver mais para o Senhor, reconhecendo que o Senhor em nós, a esperança da glória. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 14 é uma declaração, uma das declarações mais profundas sobre a encarnação, e portanto este verso 14 é muito importante. Repara que ele diz que o Verbo se fez carne e habitou em nós. Isto é a mais fidedigna expressão da misericórdia de Deus aos pecadores, porquanto expressa um fato real. E o fato real que nós podemos assumir nesse versículo 14 é que Deus, ele assume a humanidade por amor à humanidade. Meu irmão, esse é o momento que a gente canta aquela música: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Sabe por quê? Porque Deus Criador, ele assume uma natureza humana para que os homens pudessem hoje ter a esperança da glória. Meu irmão, Cristo, aquele pelo qual tudo se fez e nada que existe sem ele houvera sido feito, ele se esvazia para assumir uma condição humana, e para isso o apóstolo Paulo vai falar no livro de Filipenses, dizendo que Jesus Cristo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido na figura humana. Versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses, ele diz: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus Cristo é a misericórdia de Deus aos pecadores, porquanto se não fora Jesus Cristo, Deus olhando para nós, conforme nós somos pecadores, íamos ser
consumidos totalmente no único olhar de Deus. Mas a graça é que Ele olha para nós pelo intermédio de Jesus Cristo. A misericórdia de Deus é ativa quando Ele olha para nós através de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos amar a Jesus, seguir a Jesus, caminhar com Jesus, estar agarrado com Jesus e não permitir que a cultura do tempo presente nos afasta do Senhor, e não permitir que a frieza do tempo presente nos afasta de Jesus, e não permitir que a ganância do tempo presente nos afaste de Jesus. Meu irmão, não há onde nós possamos estar seguros sem que neste lugar se chame a presença do Eterno Senhor. Dito de outra forma, meu irmão, nós somos tão especial, nós somos, de certa forma, tão agraciados com a presença de Jesus, sabe que o infinito se torna finito. Sabe que o tempo na eternidade, ele entra no Cronos. Sabe que o invisível se torna visível. Sabe que o Criador entra na sua criação. Tudo isso para dizer para nós, os homens, vocês têm valor. Vocês têm valor. E o valor de vocês só é agregado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu não preciso de outro homem para me agregar valor. Eu não preciso de ninguém para me sentir melhor. Porque Cristo Jesus, a esperança da glória, já fez tudo aquilo que eu precisava para que eu me sinta bem, para que eu viva bem e para que eu viva com a esperança da glória no meu coração. Cristo Jesus é o nome dele. Para que o homem tivesse uma oportunidade de viver na eternidade, a misericórdia do Senhor se manifesta de forma corpórea. Jesus Cristo, eis o mistério do Evangelho. Entender o Evangelho, precisamos entender isto. O Jesus Cristo, o autor e consumador das coisas, o Criador, ele entra na sua criação para valorizar a criação. Paulo escreve, Colossenses 1:27, a estes Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste ministério aos gentios, ou deste mistério entre os gentios, que Cristo em vocês é a esperança da glória. Meu irmão, o desejo de Deus é que Cristo viva em nós. Como eu falei na parte da manhã, Cristo é aquele que está mais interessado em nos ouvir do que nós em falarmos com Ele. Sabe por quê? Porque Ele sabe que só Ele é a esperança da glória. E nós não sabemos disso. Por isso a gente não caminha com Cristo. Hoje os homens procuram realização em tantas coisas. Em dinheiro, em propriedade, em posse, em ser um cara legal. Os homens procuram satisfação nisso. Mas Cristo diz aqui, na sua palavra, que Cristo em nós, só Cristo em nós, é que é a esperança da glória. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você pode acumular tudo que você consegue acumular aqui nessa terra. O segredo é, tudo vai ficar aqui. Mas agora a esperança da glória só tem quem tem Jesus no seu coração. A esperança da glória é particular para aqueles que esperam em Deus, que confiam em Deus, que vivem para Deus. Isso é surpreendente, irmãos. Isso é lindo demais. Sabe, João Batista, quando ele fala aqui no versículo 15, que este é aquele que ele dizia, que vem depois de mim, é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Como nós precisamos ter essa consciência? Isso fala sobre a soberania de Deus. João Batista sabia muito bem, e ele reconhecia, que do ponto de vista cronológico, para a redenção, ele chegou primeiro, sim, até porque ele é mais velho em 6 meses. Ele sabia que ele veio primeiro.
Mas só que ele sabia que para todo o resto da redenção, Jesus é eterno, por isso ele é antes de todos e de qualquer coisa. Ele reconhece a soberania de Jesus na sua vida, na sua condição de vida, e isso faz com que nós descobramos algo bastante importante que João Batista descobre. Só há a vida produtiva espiritual se nós entendermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores. Se nós entendermos isto, meu irmão, reconhecendo a supremacia de Deus, nós estamos no caminho certo. Da mesma forma que João Batista, ele aponta para Jesus, porque ele poderia simplesmente dizer, não, eu nasci primeiro, eu sou mais velho, você me respeita. Mas ele disse, não, ele existe antes de mim. Ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço não tem nada a ver comigo. É como se ele estivesse dizendo, peraí, eu estou até aqui porque ele permitiu que eu estivesse, porque ele é antes de mim. Ah, meu irmão, como nós entendemos isso, muda a nossa perspectiva de vida, porque a gente sabe que tudo aquilo que acontece conosco, o nosso Deus está no controle. O nosso Deus sabe. E o nosso Deus tem a direção correta para nos dar. Sabe, nós devemos aceitar esta graça abundante que Jesus oferece-nos para viver. Jesus, enquanto misericórdia de Deus, Ele nos oferece uma graça diferente para viver. E aceitar esta proposta de vida de Jesus é a coisa mais inteligente que um ser humano pode fazer. Repara o que Pedro vai dizer sobre o aceitar a Jesus. João 6, 68. Ele vai dizer, Senhor, para quem iremos nós? O Senhor, e somente o Senhor, tem a palavra de vida eterna. Meu irmão, nós podemos prosseguir a tudo aquilo que a gente quer. Mas nós não podemos esquecer que nós fomos feitos para a eternidade. Só que a eternidade com Deus só tem um meio, uma forma, um caminho. É Jesus Cristo. Fora de Jesus não há eternidade com Deus. Há eternidade. Porque nós fomos feitos para a eternidade. Mas agora a eternidade com Deus é algo que nós devemos ansiar. Repara o que o texto diz, é que da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Meu irmão, a graça que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa, ou nós precisamos dessas graças em nossa vida. E essa graça, ela precisa ser vista no nosso dia a dia. Como nós lidamos com os tempos cinzentos em nossas vidas. Como nós lidamos com problemas e dificuldades em nossas vidas. Como nós lidamos com a expressão do amor ao próximo. Como nós lidamos no exercício da paciência e da bondade. Tudo isso é o reflexo da graça sobre graça que nós temos da parte de Deus. É o Senhor que nos capacita a viver desta maneira. E se nós não buscarmos o Senhor com intencionalidade, se nós não buscarmos o Senhor com todo o esforço da nossa vida, pode ser que nós estaremos vivendo uma vida como qualquer um outro que não tem esperança da glória. E isso é um prejuízo para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta, quando entre nós e aqueles que não conhecem Jesus não tem a diferença. Isso é um prejuízo para o Evangelho. Isso é um prejuízo. Sabe, um autor desconhecido disse que encontramos em Jesus a personificação da graça. A graça nos salva, a graça nos liberta. Jesus é a graça da qual nós precisamos viver. Enquanto misericórdia de Deus, Jesus é a única forma de viver a vida que realmente agrada a Deus. Só Jesus. João faz aqui de 3 declarações importantes sobre Jesus, do versículo 16 ao versículo 18. E eu quero refletir com os irmãos. A primeira declaração que ele faz é que em Jesus, em Cristo, há uma plenitude
imensurável. Em Deus nós temos uma completude imensurável. Repare o que o texto vai dizer, o versículo 16. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. O que eu entendo aqui, muito rápido, é que somente em Jesus, toda a plenitude da qual nós necessitamos para sermos pessoas úteis para o tempo em que nós vivemos, para sermos pessoas sábias, para sermos pessoas fortes, para vivermos em santificação, tudo aquilo que nós precisamos para viver desta forma, só encontramos em Jesus. Porque é Ele que é a completude, Ele que é a plenitude, e é nele que nós desfrutamos da graça sobre graça. Sabe, muitas das vezes nós queremos caminhar o caminho de Deus com as nossas forças. Aí, eu costumo me lembrar de um filme, acredito que é Constantino o filme. E algo bastante importante é que há uma passagem dos monges, e que esses monges, para atingir a santificação, eles simplesmente maltratam, mutilam, rasgam o seu corpo, como se isso lhes fosse servir diante do Senhor como perdão pelos seus pecados. Querer servir a Cristo Jesus com a nossa própria força e querer fazer a nossa própria justiça como se tivéssemos agradar ao Senhor é desprezar da plenitude de agradar a Ele que só encontramos nele. Dito de outra forma, você não consegue agradar a Deus sozinho. Eu e você não conseguimos agradar a Deus sozinhos. Até mesmo, meu irmão, a vontade de fazer algo para o Senhor precisa ser dosado pela influência do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que o apóstolo Paulo ele escreve a Colossenses 1, 19 e 2, 3, dizendo que aprove a Deus que nele em Jesus residisse toda a plenitude, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meu irmão, para nós sermos cristãos exponenciais, nós precisamos de Jesus, e não Jesus histórico, e não Jesus que ficou preso no madeiro, e não um madeiro ensanguentado. Nós precisamos do Jesus que é ressurreto, que é vivo e que prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. É desse Jesus que nós precisamos. É Ele que ilumina a nossa vida. É como escreve John Piper: a plenitude de Cristo é a fonte inesgotável se nós quisermos conhecer a Deus. A plenitude é Jesus. Por isso, todos os dias, igreja do Senhor, nós precisamos querer conhecer Deus mais um pouco. Nós precisamos querer, desejar crescer no conhecimento do Senhor. Porque senão, vamos continuar sendo rasos, e no nosso estado de raso, nós não conseguimos ver o que o Senhor Jesus está fazendo. Nele está guardado toda a sabedoria que o homem precisa para agradar a Deus. Em Cristo está o suprimento, a vitamina, os nutrientes, para que a nossa vida seja fortalecida. Sabe que eu fui alguns dias para como é que fala? Nutricionista. Muito bem, é um nome difícil. E a mulher parou para mim, amigo Paulinho, mandou subir na balança, e eu subo na balança. Ela coloca um bocado de coisa no meu corpo, e aí bota o computador para ficar contando lá as coisas no meu corpo. Eu falei, meu Deus do céu, esse computador está girando muito, eu acho que ele já encontrou alguma coisa. E ela chega e fala para mim, pastor, o senhor está precisando de umas... Não, massa não, Jesus, o que é que eu estou precisando? De uns músculos, porque está com muita massa.
falei, meu Deus do céu, eu estou precisando de nutrientes. Ela falou, eu vou passar uma fórmula para o senhor. Até hoje eu não peguei a fórmula dela, que ela não me escute. Eu nem peguei essa fórmula. Mas ela falou, o senhor está necessitando. A nossa vida espiritual também necessita de nutrientes espirituais, necessita da completude espiritual. E sabe qual é a receita? Jesus Cristo é a receita. Jesus Cristo é a receita para nós, meu irmão, minha amada irmã, porque é nele que está a completude, é nele que nós recebemos graça sobre graça. Jesus oferece a toda a humanidade. Isto é generosidade de Deus falando na primeira pessoa. Deus sendo generoso, oferecendo para nós, Jesus dizendo para nós tudo aquilo que vocês precisam para me conhecer, tudo aquilo que vocês precisam para estar comigo na eternidade. Ele é a chave. Ele é a chave. Nós precisamos amar Jesus, nós precisamos seguir Jesus. A graça sobre graça que Ele concede-nos é algo que nós não merecíamos. A graça significa algo imerecido, dado sem nenhum custo e sem reserva a todos aqueles que desejarem. E a única coisa que Ele pede em troca, sabe o que é? Gratidão. Jesus não pede a gente nada estrondoso. Ele só pede que sejamos gratos. Gratidão. Jesus, ele se doa por nós para nos fazer parte de uma família. E feito parte dessa família, o desejo dele é que nós sejamos gratos pela família que nós temos hoje. Meu irmão, minha amada irmã, é quando nós entendemos que só Jesus nos faz parte da família, é a melhor compreensão que nós temos de João capítulo 1, versículo 12. Porque todos aqueles quanto receberam deles poderem fazer o quê? Serem feitos filhos de Deus, ou seja, a partir de agora pertencem à nova família, e a família é de Deus. Recebemos graça, é dom grande de Deus em nossa vida. A graça, meu irmão, nas palavras de John Piper, a graça é Deus agindo em nós e nos tornarmos aquilo que nós não conseguiremos ser sem Ele. Isto é graça, aleluia. É Deus nos fazer aquilo que Ele deseja que nós sejamos, mas agora sem influência nossa. Por isso nós precisamos conhecer Jesus. Ele nos dá graça sobre graça. Irmãos, um dia todos havemos de reconhecer que tudo que temos é Cristo. E um dia Cristo irá nos provar que tudo que realmente deveríamos ter é Cristo. Escreva isso. Na eternidade, Cristo vai nos provar que tudo que nós deveríamos de forma ansiosa desejar é Ele, somente Ele. E todas as coisas necessárias para a nossa subsistência, Ele haveria de prover. A grande verdade é que nós trocamos esses valores. Nós vivemos tudo aquilo que a gente acha que quer e pode e deve ter, e esquecemos daquilo que é mais importante, a plenitude de Jesus. Sabe? Não importa o quão pecador é você, porque tem gente que se acha tão pecador, a bem da verdade, é mais digno do que Deus, porque acha que Deus não pode perdoar. Não importa o que você tenha feito de falha, o Senhor Jesus, Ele tem a graça suficiente, graça sobre graça, ou seja, é a graça suficiente para nos transformar e nos capacitar a viver uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. A segunda declaração que João faz aqui nesse texto, versículo 17, seus olhos na sua Bíblia.
Nós aprendemos aqui que Jesus é a verdade anunciada pela lei. Olha o que 17 vai dizer: porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sabe, João, ele não está aqui sugerindo que não havia graça na lei. Não é isso que ele está dizendo. Até porque não seria verdade nós sustentarmos que na lei não havia graça. Porque cada sacrifício que fora descrito na lei era manifestação da graça de Deus para com o seu povo. Isso é a grande verdade. Mas o que João está aqui nos mostrando é que a lei, ela simplesmente não teve a completude da graça que nós vemos em Jesus Cristo. Sabe, a lei, ainda que revele a graça e verdade de Deus, mas em Jesus, que a graça e verdade atinge sua completude. É essa completude que nós encontramos para a nossa vida hoje. Aquilo que Jesus oferta a todos os homens, ela se renova hoje. Se eu e você buscarmos a graça dele hoje, nós alcançaremos a salvação em Cristo Jesus hoje. Moisés foi simplesmente um servo, e como servo, diga-se de passagem, ele entregou a lei cerimonial e a lei moral e a lei sacrificial para os israelitas. Ele honrou o chamado que recebeu da parte de Deus. Ele era simplesmente um servo que entendeu qual era o seu serviço. A lei moral que Moisés traz a partir de Sinai era uma lei santa, era uma lei justa, boa, porque fora dada por Deus, mas ela era incapaz de justificar o homem. Por isso que nós não vivemos mais hoje sobre os prescritos da lei, porque a lei não justifica o homem diante de Deus. O homem é justificado pela obra redentora de Jesus Cristo, somente por meio dele, porque a lei, ela feria, mas não curava as pessoas. A lei, ela decretava maldição a qualquer que era desobediente. A lei, ela simplesmente não tinha poder. Ela suscitava ira para aqueles que andavam em desobediência. Mas o mais grave de viver hoje sob a lei é que a lei não confere perdão, justiça e força a ninguém. Guardar a lei hoje é prejuízo, porque não confere perdão, justiça e força a ninguém. Isso é o mistério do Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós somos perdoados, é nele que nós somos fortalecidos, é nele que nós temos a viva esperança. Por isso que Timothy Keller, ele vai escrever dizendo que a lei é um espelho que nos mostra a nossa imperfeição. Simplesmente isso. Mas a graça é a mão estendida de Deus para nos levantar em nossas quedas. Lei define sua queda, mas ela não te levanta. Mas Jesus, ele te levanta da queda, porque é graça sobre graça, meu irmão. É lógico que você não vai viver pecando para que Jesus te levante. Mas se porventura você pecar, a graça sobre graça de Jesus te coloca de pé. Te coloca de pé. O cair é do homem, mas o erguer, o levantar é do Senhor Jesus. A lei, por que nós não vivemos sob a lei? Porque a lei era simplesmente a sombra de uma verdade que haveria de vir. E em Jesus, esta verdade chegou. Essa verdade que a lei anunciava somente, simplesmente agora em Jesus ela está no nosso meio. A graça de Deus em plenitude
E toda a verdade sobre a redenção, que era simplesmente um anunciado da lei, agora nós vemos prática na vida de Jesus Cristo. Por isso ele nos dá, meu irmão, a graça sobre graça. Sabe, a lei nos mostra a santidade de Deus. Dizia C.S. Lewis, mas a graça, ela nos transforma à semelhança de Cristo. Aleluia. Por isso nós não vivemos mais debaixo do jugo da lei, porque nós estamos debaixo do benefício da graça. A graça nos faz semelhantes a Cristo Jesus. A lei revela a santidade de Deus. E sobre a santidade de Deus, nenhum homem é capaz de estar em pé. Meu irmão, Jesus veio para tornar conhecido plenamente o plano gracioso de Deus para a salvação do homem por meio do sangue de Jesus Cristo. E é por isso que nenhuma misericórdia é comunicado ao homem sem ser por meio de Jesus Cristo. Por isso ele é a misericórdia de Deus aos pecadores. A verdade, meu irmão, que nós temos por meio de Jesus Cristo, ele foi sinalizado pela lei, mas simplesmente como símbolo. E hoje nós temos a materialização, porque Jesus é o verdadeiro sacrifício. Enquanto a lei buscava um animal para sacrificar, Jesus se coloca como verdadeiro sacrifício. Jesus é o verdadeiro propiciatório. Jesus é a verdadeira presença. Jesus é o verdadeiro sacerdote. Ou seja, tudo aquilo que era comunicado na lei, anunciado, se revela em Jesus. Por isso nós somos salvos pela graça, nós vivemos pela graça, nós dependemos da graça e nós recebemos ela todos os dias, cada vez maior, porque o Senhor nos dá graça sobre graça. Meu irmão, em Jesus nós recebemos o que precisamos para sermos crentes melhores. A lei era insuficiente para atender a necessidade do homem. A necessidade profunda do homem de um Salvador, a lei não conseguia prever. Por isso nós não vivemos sob a lei. Mas Jesus Cristo, ele é suficiente. A redenção do Senhor é suficiente. Ele é a única fonte de toda verdade e de graça. E salvos em Jesus, nós estamos seguramente salvos. Terceira e última declaração está no versículo 18. Olhos na sua Bíblia. Diz a palavra do Senhor: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. O que eu vejo aqui é que somente Cristo explica e interpreta Deus para nós. Só Jesus explica e interpreta Deus para nós. Meu irmão, no tocante à essência, Deus é invisível. Nenhum homem viu Deus. O homem pode perceber Deus revelado na natureza, uma comunicação. Podemos apreciar Deus em efeitos poderosos na história da humanidade. Mas o próprio Deus em essência, ninguém viu. Dos homens, acredito piamente que aqueles que já estão com Ele estão desfrutando da sua presença. Mas agora, entre os mortais, ninguém viu a Deus em essência. Sabe por quê? Porque Jesus é o único que nos revela a Ele.
Porque se o homem pudesse ver sem Jesus, do que adiantaria ter Jesus? Me diz uma coisa. Se eu sei que o pai da Rebeca Nolasco é que faz aqueles requeijão exponencial. Isso é um negócio exponencial, muito bem. Então eu vou ficar andando atrás de Rebeca se eu tenho acesso direto ao pai dela para ir buscar o meu requeijão? Não, eu vou direto logo ao pai. Ô amigo, eu quero um requeijãozinho bom, daqueles bons. E se quiser acrescentar mais um pouquinho, fique à vontade, deixa Deus te usar. Muito bem. Então, repara, algo bastante sério. Se não precisaríamos de Jesus para revelar-nos a Deus, qual a necessidade de Jesus? Por isso que João vai dizer que somente o Filho unigênito que estava com o Pai revela o Pai. Em essência, nem ele revelou o Pai, porque ele revelou o Pai à medida que a nossa pequena mentalidade conseguiria entender. Porque Deus está acima da nossa mentalidade, da nossa inteligência. E nós não conseguiríamos entendê-lo se ele se revelasse a nós na plenitude. Mas Jesus fez isso. Jesus é a imagem de Deus invisível. Paulo escreve Colossenses 1,15. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O escritor aos Hebreus 1,3 vai dizer isto. É simplesmente impossível entender Deus sem Jesus, meu irmão. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque se não me conhece, não conseguirá ver ao Pai. Por isso eu e você precisamos nos entregar ao Senhor Jesus, todos os dias. Entregar a nossa vida para que nós sejamos conduzidos por Ele, todos os dias. Para que nós ansiemos a Ele. É como João Calvino dizia, que nenhum olho viu Deus invisível. Mas Deus se deu às claras através de Jesus Cristo. Isto é lindo. Meu irmão, você quer conhecer a Deus? Se entrega a Jesus. Ame a Jesus. Viva com Jesus. Priorize Jesus na sua vida. Aí você vai viver com Deus. Sabe, nem mesmo Moisés foi dado a graça de ver a essência de Deus. Olha o que o texto de Êxodo 33:20 vai dizer: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha só, Deus está dizendo que homem nenhum poderá lhe ver sem intermédio de Jesus. Meu irmão, minha amada irmã, aquele que era desde a eternidade. No versículo 1 do capítulo 1 de João, ele vai dizer que aquele que era o verbo que estava no princípio e que estava com Deus e que era Deus. Aquele que estava no seio do Pai, agradou-se em tomar sobre si a nossa natureza para revelar o Pai. E ele, estando na forma do homem, ele revelou a Deus tudo quanto era possível a nossa mente compreender sobre a personificação do Pai. Sabe, Jesus mostrou Deus. Ele não simplesmente declarou Deus, ele revelou Deus. E Deus encontrou em Jesus uma linguagem, uma representação humana para si mesmo, já diria Philip Yancey. Sabe, dito de outra forma, é que nas palavras de Jesus, nos atos de Jesus, na vida, na morte, na ressurreição de Jesus, nós aprendemos muito a respeito de Deus, o Pai. E sem Jesus, jamais haveríamos de com Ele estar. Na verdade, Deus foi manifesto em carne quando o Verbo assumiu o corpo. 1 Timóteo 3,16. Ele é o resplendor da glória do Pai.
Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele mesmo disse muitas vezes: eu e o Pai somos um. Porquanto nele habita, Paulo escrevendo a Colossenses 2:9, nele, em Cristo Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. É por isso que nenhuma misericórdia vem de Deus para os pecadores, a não ser por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem pode vir senão por ele. Meu irmão, minha amada irmã, o que nós aprendemos aqui é que Jesus é a encarnação da completude da graça e da verdade. Jesus é o divino Filho de Deus, que veio para revelar o Pai e oferecer a salvação através da sua morte e da sua ressurreição. Jesus supera a lei de Moisés. Escreva isso no seu coração. Jesus supera a lei. E através de Jesus, nós podemos desfrutar de uma abundante graça e verdade. E esta verdade é aquela que liberta o homem. Há um jornalista que escreveu um livro nestes dias, ou neste tempo. O título do livro era O que é verdade? O que é verdade? Com certeza eu já tenho a minha convicção que naquele livro você não vai encontrar a resposta. Naquele livro não tem resposta. Agora, nesse aqui tem a resposta. Nesse aqui nós sabemos quem é a verdade. A verdade não é conceito. A verdade não é retórica. A verdade não é manifestações. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E sem ele não há verdade no mundo. Uma vida que menospreza Jesus é uma vida que vive no plano da mentira e de confusão. Porque a única verdade é Jesus. E diga-se de passagem, ninguém atribuiu Jesus esse título. Ele arrogou para si, enquanto Criador de todas as coisas, dizendo: eu sou o caminho e a verdade. Jesus disse que ele é verdade. Joel vai dizer que seja todo homem mentiroso, mas Jesus, Deus verdadeiro. Então, se ele disse que ele é a verdade, todos os homens são mentirosos, se disserem que têm a verdade. Sabe, a graça de Deus manifesta no Senhor Jesus, nos oferece perdão dos pecados. Por isso, nessa noite, você pode receber o perdão dos seus pecados. Porque o Senhor Deus está aqui. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. E Ele quer te perdoar. Para que você viva uma vida bem com Ele e bem com você mesmo. Viver a verdade é a forma mais plena de viver a vida. Fala sério. Você conhece alguém que mente muito? Tem uns que mente, que acreditam até mentira, né? É um negócio meio diferente. Mas, sabe, quando você está omitindo alguma coisa, a sua fisionomia muda. As pessoas percebem. Sabe que eu fui policial por muito tempo. E uma das técnicas, nós temos umas técnicas para descobrir quando as pessoas estão mentindo. Tem a ver quando o policial para um carro. Muitas das vezes, ele só para o carro pela hesitação do motorista. Quando o cara está escondendo alguma coisa, ele fica muito hesitante demais. Da mesma forma é a vida do homem sem Deus. Ele vive numa precipitação constante da sua vida. Porque a verdade que Deus nos dá, nos liberta. A gente vive cantando, cantarolando, porque sabemos que o nosso Deus está conosco. E se Ele está conosco, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Eu via pessoas, meus irmãos, da minha terra, caminhando
muito quilômetros para vir na igreja. Eu já falei para os irmãos, quando eu era mais jovem, jovial, nas tardes do domingo, na nossa igreja, na Ilha do Príncipe, a gente saía, grupo de jovem, para ir evangelizar a pé, sem Kombi. A gente ia a pé, negócio exponencial, irmão, e a gente ia cantando o Senhor. As pessoas viam, rapaz, um bocado de jovem meio esquisito. Não, mas nós estamos cantando, e chegava lá, na comunidade, uns aceitavam, outros não aceitavam, a gente falava, mas a gente feliz, porque a verdade que nos liberta estava conosco, e isso é aquilo que nos dá prazer, é alegria. Eu falei a alguém essa semana não, umas semanas atrás, só sabe o que está cantando e sorrindo quem tem um Deus que é verdade, e que a despeito da verdade, as circunstâncias não impedem o cantar. Se eu e você tivermos um Deus criado por nós, as circunstâncias vão limitar o nosso cantar. Porque a tendência é cantar quando tudo está bem. Mas agora, se Deus for Deus na nossa vida, a gente canta mesmo em tempos de nuvens cinzentas nos atribulando. Se Ele for Deus nas nossas vidas. Que nós vivamos, irmãos. Vivamos em resposta ao amor de Deus revelado em Jesus Cristo. De forma que agrade o Senhor. Há uma canção que eu não sei ela toda, mas que ela fala: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Para algo bastante importante, irmãos. Se Deus for o Senhor da sua vida, você vai caminhar sobre as águas, não porque você tenha força, não porque você tem o malabarismo de ficar nas ondas pegando aquela prancha exponencial, não, porque o Senhor te sustenta, porque o Senhor, Ele está com você. Por isso, somente Cristo traz ao homem a graça da vida e a comunhão com Deus. Eu quero que você escreva isso. Somente Cristo traz ao homem a vida em comunhão com Deus. Se Jesus não for seu Senhor e Salvador, você não tem comunhão com Deus. É a forma mais clara de dizer isto, que eu preciso deixar Jesus ser meu Senhor. Baixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos que Jesus Cristo é a misericórdia de Deus para os pecadores. E aceitamos nesta noite como Senhor da nossa vida, para conduzir-nos em verdade, para conduzir-nos em graça sobre graça, maneira que nós possamos estar firmes até o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja. Nesta noite, o Senhor conhece cada coração aqui, porque todos são seus. Deus, faça a tua vontade. Deus, quebranta aquilo que precisa ser quebrantado. Chama para ti um povo santo. Deus, nesta noite, aviva-nos a viver a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nesta noite, aqueles que ouviram a tua palavra e
entendam que Jesus é a solução para a necessidade profunda do homem. O homem precisa de um Salvador, e fora de Jesus não há salvação. Ajuda a tua igreja a entender isto. E todos nós aqui abraçarmos esta causa do João, de testemunhar a esta cidade que sem Jesus ela está perdida, continuará se perdendo, e a largos passos entrará na distância do Senhor. Deus, a nós, outros, que já fomos agraciados com a presença salvadora de Jesus, desperta-nos enquanto há tempo. Nós agradecemos-te nesta noite pela tua boa palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós ouvimos hoje pela manhã, a oração não é simplesmente falar com Deus. A oração, ela não é simplesmente falar com Deus. Embora vocês todos aqui aprenderam isso lá na escolinha, né? Uma parte é com Abraão, outras partes com o sucessor. Aprenderam que a oração é falar com Deus. Não necessariamente. A oração se trata de relacionamento. A oração é desfrutar do privilégio de ser ouvido por Deus. A oração é nos dispor a uma confiança que não se parte de igual para igual, mas do Senhor para seu servo, do Criador para sua criatura, e nesse pressuposto o Criador se coloca à disposição de ouvir sua criatura. Por isso venha orar. Porque quando você ora sozinho, você deixa de desenvolver algumas disciplinas necessárias. Mas quando você ora na comunidade, você tem o privilégio de crescer. Falarei isso nas próximas reuniões. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos para casa. Senhor, muito obrigado, porque nós passamos esse tempo precioso numa constante da presença do Senhor. E nós pedimos, ó Deus, perdão para eventuais descasos que por estas horas aconteceu no nosso meio. Por eventuais, Deus, falta de atenção da nossa parte, ou coração fechado para ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude a nos desprender totalmente de tudo aquilo que para nós é mais importante do que a Tua palavra e do que do Senhor. Deus, nós agradecemos pela vida daqueles que nos visitam nesta noite. Deus, nós sabemos que o Senhor os trouxe aqui, ainda que nós tenhamos convidado, mas o Senhor é quem os trouxe aqui, porque quem convence o coração do homem é o Senhor e não somos nós. E nós sabemos que o Senhor não reúne a tua igreja sem propósito. E se nessa noite conveio ao Senhor que eles estivessem aqui, é porque o Senhor quis falar com eles. E a palavra do Senhor jamais voltará vazia, porque ela não é uma produção do homem. Por isso, Senhor, nós oramos para que a palavra do Senhor encontre um espaço em coração dessas pessoas e que possam deixar florescer. Deus, agradeço também por esta igreja local, pela vida de todos que estão aqui, servindo ao Senhor. Que o Senhor conceda uma semana de paz, de graça, uma semana de regozijo, uma semana de paciência, uma semana de oração, uma semana de entender que só o Senhor tem a plenitude, que só o Senhor é a verdade revelada anteriormente e que só o Senhor nos revela e explica Deus. Por isso, dai-nos uma semana debaixo da tua mão e provisão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a bendita e preciosa, salvadora graça de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo e vivo de Deus, esteja no nosso meio e em nós, hoje e sempre. Amém.